No Jornal da Bandeirantes, gente, o ouvinte falando conosco pelo nosso WhatsApp, que é esse aqui, ó. 11 999 048756. E os ouvintes estão bravos, tão bravos. Cadê o ouvinte bravo? Cadê o ouvinte bravo? É uma boa pergunta, Pedro. Vambora, vai. Vamos seguir aqui em frente. Já os ouvintes Já os ouvintes bravos aqui da Thaís Freitas. 8h42, estamos na ponta da linha com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, está conosco em áudio e vídeo aqui na Rádio Bandeirantes para conversar um pouco com os nossos ouvintes. Deputado, bom dia para o senhor, é o Pedro. Vou ser rápido aqui na primeira pergunta. Foi uma troca política no Ministério da Saúde que o senhor tão bem conhece ou uma troca técnica do presidente Jair Bolsonaro, hein? Bom dia. Bom dia. O presidente decidiu por um médico, um técnico. As suas 3 primeiras opções eram médicos e no sentido de dar segurança à população de que o plano de operacionalização da vacinação contra a Covid vai ser cumprido dentro das condições estabelecidas. As vacinas estão compradas e é preciso apenas assegurar a entrega para que nós possamos produzir no Brasil, na Fiocruz e no Butantan, e também para que possamos receber as vacinas importadas dentro de um cronograma estabelecido, já que o mundo todo quer comprar vacinas ao mesmo tempo, e é natural que tenhamos dificuldades em acelerar a vacinação. Mas o plano como um todo está em andamento, dentro da previsão. O Brasil já é o 5º país que vacinou o maior número de pessoas no mundo e é o 23º em mortes por milhão. Portanto, temos muitos países de primeiro mundo onde morrem mais pessoas por grupo da população do que aqui no Brasil. Deputado, muito bom dia. O senhor foi ministro da Saúde, certamente o ministro da Saúde mais longevo aí nas últimas décadas, ou dos mais longevos. O senhor ficou 22 meses no cargo. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso, né? Olhando para trás, eu fui até verificar isso ontem. Nos governos do Lula, Dilma, Collor, são governos que têm uma coisa em comum. Todos tiveram 4 ministros da Saúde. Assim, eu gostaria de saber, há muita crítica em relação a isso. Em plena pandemia, o 4º ministro, como o senhor avalia essa troca sob esse aspecto? O senhor teme algum tipo de solução de continuidade? Teme algum prejuízo, digamos assim, às ações de combate à Covid-19 ou ao processo de vacinação com essa troca de ministros? Olha, o corpo técnico do Ministério da Saúde é muito qualificado. Os profissionais concursados são muito experientes e eu espero que isso seja o suficiente para que nós possamos dar continuidade às ações que estão estabelecidas, obviamente, sob a visão e o comando do novo ministro. Esta troca permanente de ministros, ela acontece desde a fundação do Ministério da Saúde. Em toda a história do Ministério de mais de 100 anos, já a média de permanência dos ministros é de 9 meses. Então, eu, de fato, fui um dos ministros, o 5º mais longevo da história, com 22 meses. Então, demonstra como é um espaço de muito conturbado, de difícil execução das tarefas. Eu enfrentei febre amarela, Zika vírus, né? Agora temos Covid. Existem muitas dificuldades no processo, é um sistema descentralizado, o Ministério apenas estabelece uma política, pactua com estados e municípios, que estes sim é que executam lá na ponta a política. Quem for receber uma vacina Covid vai receber de um servidor do município. Quem vacina é lá na ponta a prefeitura. Então, tem essa gestão tripartite e é preciso ter muita habilidade para consolidar uma harmonia entre a União, estados e municípios na execução da política de saúde. Portanto, eu não vejo problemas na continuidade do que está estabelecido, mas, obviamente, o novo ministro poderá escalar uma equipe mais experiente da questão desta ação tripartite e, com isso, agilizar a aplicação das ações de saúde. Mas eu reputo como muito bom o trabalho do ministro Pazuello. Ele conseguiu, dentro da sua ação,
colocar a operação em prática, né? Ele recebeu, o Ministério, não tinham sido comprados equipamentos de proteção, não tinham sido comprados os respiradores, e ele entrou e conseguiu colocar tudo isso em ordem e comprou as vacinas, mais de 500 milhões de vacinas, que vão chegar e vão ser colocadas à disposição da população brasileira. Deputado Ricardo Barros, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, eu fico aqui acompanhando as mensagens dos ouvintes, conosco pelo WhatsApp, pelo chat. Só sabe que hoje rádio é 100% interativo, não é? E aí, uma média aqui da dúvida dos ouvintes é básica, é a seguinte: o quanto haverá de interferência das convicções pessoais do presidente Jair Bolsonaro no trabalho do novo ministro? Falando de outra forma, o ministro vai poder aplicar aquilo que ele confia ou ele estará lá para replicar crenças e convicções do presidente Jair Bolsonaro? O que o senhor pode responder para os nossos ouvintes, deputado? Eu posso responder que o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória em dezembro com 20 bilhões de reais para a compra de vacinas. Portanto, colocou recursos à disposição para vacinar todos os brasileiros. Nós temos tido uma sucessão de atos do Poder Executivo no sentido de fortalecer o Plano Nacional de Imunização. O presidente sancionou agora uma lei do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que autoriza estados, municípios a adquirir vacinas, empresas, né, que devem doar essas vacinas ao SUS até que se completem os 77 milhões de prioritários, né, dos grupos prioritários de vacinação. Portanto, é uma demonstração da visão cooperativa que existe. O presidente entende também que agora esta nova cepa mais contagiosa é um momento diferente da pandemia, daquele inicial, né, onde se fizeram os posicionamentos sobre a questão da Covid. Então, eu penso que sim, o nosso ministro Marcelo Queiroga terá capacidade de implementar na sua ação aquilo que ele entende, que ele acredita que é a ação mais efetiva. Mas, obviamente, deve ter tido uma conversa com o presidente Bolsonaro sobre como agir nas questões mais polêmicas, porque no mundo todo é assim. Nós temos correntes que são a favor e contra as medidas, né? E deve ter combinado com o presidente o seu modo de agir, porque, afinal de contas, nós vivemos um presidencialismo e a posição do presidente da República deve ser a orientação para a sua equipe de ministérios. Então, mas eu percebo, eu já conversei com o ministro Marcelo Queiroga e eu percebo nele muita disposição de atuar para nós resolvermos a questão da pandemia, vacinando os brasileiros o mais rápido possível. A gente espera que até setembro, outubro, se tudo correr bem, não houver atraso nas entregas das vacinas adquiridas, nós vamos ter, sim, a população toda brasileira vacinada. Deputado, o senhor já foi avisado pelo governo quando que sai a medida provisória do auxílio emergencial? Ontem foi promulgada a PEC, né, emergencial, que abre caminho para o pagamento do auxílio. Nós temos, como vocês sabem, os beneficiários do Bolsa Família, eles migram para o auxílio emergencial quando este auxílio emergencial é maior do que o Bolsa Família. O Bolsa Família deste mês já foi pago, de março. Então, há um ajuste a ser feito, né? A medida provisória vai chegar muito rápido para que haja a possibilidade de execução da tarefa, né, de colocar esses bilhões de reais em milhões de cadastros em contas bancárias para que a população possa receber o auxílio emergencial. Isso já está tudo pronto, a Caixa Econômica já tem o cadastro, o governo tem os recursos disponíveis, já autorizados por essa PEC emergencial, e a edição da medida provisória é um ato político e acontecerá no momento que for acordado, com, obviamente, a visão do Congresso Nacional, que vai apreciar a medida provisória.
Deputado, voltando um pouco sobre os episódios que resultaram na substituição do ministro da Saúde, eu queria saber do senhor o seguinte: o seu partido, o Partido Progressistas ou o Centrão, pressionaram o presidente a trocar de ministro ou respeitaram, como disse certa vez o atual presidente da Câmara, um acordo tácito ali com o governo, no sentido de que ministro quem escolhe é o presidente. Isso foi colocado em prática de fato desta vez também? O Centrão pressionou, o Centrão apresentou nomes. Como é que foi, qual o papel do Centrão e, sobretudo, do seu partido, que é o mais forte deles, integrantes desse grupo de centro, né? Qual o papel do seu partido nessa troca de ministro? Olha, houve uma manifestação, né, do presidente Arthur Lira quanto à questão do desempenho, né, do Ministério nesse combate à pandemia. Há uma pressão enorme dos senadores para instalar uma CPI para avaliar o desempenho do Ministério na pandemia. Há toda uma pressão política em torno do conflito que existe entre a visão de governadores, alguns, porque nem todos estão na mesma posição, de prefeitos que também atuam de forma diversa, o Supremo Tribunal Federal, que tomou uma decisão autorizando estados e municípios a adquirir vacinas e dando 72 horas para a Anvisa referendar qualquer vacina aprovada em agência de qualquer lugar do mundo, em agência reguladora, e que esteja sendo aplicada para a população deste mesmo país. Então, há uma série de interferências que causaram, vamos dizer assim, a decisão de substituir o ministro Pazuello, inclusive o fato dele estar na ativa, não ser oficial da reserva, e do prazo que ele tinha para decidir se voltaria para as Forças Armadas ou se permaneceria ministro, porque foi estabelecido um prazo para que quem estivesse na ativa ou saísse do governo ou fosse para a reserva. Então, juntou todo esse conjunto de coisas e provocou a mudança do ministro. Obviamente, existiam nomes colocados aqui, legitimamente, aqui o doutor Luizinho, o deputado Irã Gonçalves, o deputado Pedro Westphalen, são 3 médicos do nosso partido que teriam todas as condições de exercer a função de ministros, mas isso não há, com a nossa relação com o governo Bolsonaro, não implica na concessão de ministérios. Ele disse isso desde o início, né? E vocês podem perceber, por exemplo, o Democratas é um partido que se diz independente, né? Mas tem 2 ministros no governo, o ministro Onyx e o ministro Tereza Cristina. E o presidente não tira os ministros só porque o partido não se diz base do governo. Então, é uma demonstração mais clara de que esta relação, ser base e ter ministérios, não se verifica no governo Bolsonaro. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, uma última pergunta aqui para a gente terminar a nossa entrevista. É claro que quando sai um ministro do governo, assim como sai alguém da equipe, ninguém vai sair atirando, falando foi horrível, é péssimo. Se agradece o serviço prestado e página virada. Então, objetivamente, o que o senhor acha que o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, poderá entregar de diferente e de melhor do que foi entregue até agora pelo Ministério da Saúde? Bom, ele vai entregar um melhor porque ele parte de um momento melhor. Ele já parte de uma situação onde o Plano Nacional de Vacinação está em andamento, onde as vacinas já estão adquiridas, onde nós já temos um cronograma de vacinação. Eu acho que a dedicação dele deve ser agora em antecipar a entrega de vacinas, tentar encontrar outras alternativas de vacinas que possam estar disponíveis mais rapidamente à população, tentar ampliar a produção na Fiocruz, né, e no Butantan, que são laboratórios locais. A União Química também está disposta a produzir vacinas da Sputnik, o Tecpar, o Instituto Tecnológico do Paraná também tem acordos no sentido de produção de vacinas que precisam ser consolidados, e várias outras possibilidades existem no Brasil de parcerias, né? Parece que temos
alguma coisa entre Sinopharma e a empresa Blau. Tem várias questões que estão em andamento, porque nós temos aqui parques de produção de vacinas no Brasil que podem ser otimizados, e nós garantimos produção própria para não dependermos de que outros países autorizem a exportação de vacinas, mesmo não tendo vacinado toda a sua população. O presidente Biden também está avaliando lá, assim que terminar de vacinar todos os americanos, como ele vai agir no sentido de direcionar a produção americana de vacinas. Então, nós temos várias alternativas. Eu acho que a prioridade é a vacinação, porque isso encerra a pandemia, mas, enquanto isso, precisamos mais UTIs, respiradores, e precisamos que a população possa ser atendida de forma adequada em todas as regiões. Cada prefeito tem autonomia e cada governador tem autonomia. Eles é que executam a missão de fazer as ações de combate ao Covid. Tem autonomia, inclusive, porque alguns governadores decretaram, por exemplo, o fechamento das praias e alguns prefeitos não cumpriram. Então, no final, o prefeito o gestor da saúde local, né? Então, nós temos que conviver com esta gestão tripartite, estados, municípios e União da saúde, e respeitar a autonomia de cada ente da federação. Não é uma tarefa fácil, porque o Ministério da Saúde não comanda a ação de saúde. Ele faz a política e precisa que os estados e municípios aderam à política. Não é impositiva a posição do Ministério em relação aos estados e municípios. Por isso, é tão complexo este entendimento. E também o Brasil é muito grande, em cada região existem situações de mais gravidade ou menos da situação de contaminação, da necessidade de leitos, e também é justo que cada região possa adequar-se à sua própria situação, né? E não ter, por exemplo, que estabelecer uma medida muito rígida, sendo que tem poucos casos no seu município, porque outro município está com muitos casos. Eu acho que isso o sistema brasileiro é um sistema adequado, em função do tamanho do nosso território, da diversidade do clima e também dos recursos, que são diferentes. Tem regiões com menos hospitais, com menos leitos, tem regiões com mais leitos. Então, é adequado que o ministro tenha a capacidade de articular estados, municípios e União para a execução do programa. Eu estou muito confiante que essa é a tarefa que ele precisa exercer, e ele já parte, né, de um ponto muito melhor do que partiu o ministro Pazuello. E quando você falou que o ministro não sai atirando, o Moro saiu atirando, o Mandetta saiu atirando, então não é bem assim. Aí depende da índole da pessoa, de ser grato pela oportunidade de servir a população. Líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, conversou com a gente ao vivo aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Bom trabalho, deputado. Obrigado, estou à disposição. Rede Bandeirantes de Rádio.